Então, boa tarde, também agradeço o convite e saúdo todas e todos os presentes, de um modo particular os autarcas, também vivem em primeira mão os problemas da sua região, da sua terra, e muitas vezes, independentemente das posições políticas de cada um, muitas vezes são aqueles que, estando mais próximo das populações, lhes podem dar uma resposta mais pronta e afinal, hoje, também a ser fortemente atingidos por uma política que não está a respeitar o poder local como devia. E, portanto, as populações que eles também representam, porque são autarcas, foram eleitos pelas populações, e esse respeito hoje está a faltar. Também na Assembleia da República está a decorrer um debate do Orçamento de Estado, onde as autarquias não são devidamente respeitadas e, mais uma vez, também a Lei das Finanças Locais não é respeitada. Mas como o que se pretende hoje é que se fale aqui um pouco da Europa, embora neste momento não esteja já a exercer esse mandato, filo durante cerca de 13 anos, e o que se está a passar hoje é algo muito preocupante. Tenho vindo a apreciar esta evolução cada vez mais negativa da integração europeia e esta cimeira, com todas as contradições que são visíveis, eu creio que é o exemplo também da União Europeia que hoje temos, porque Portugal está a ser vítima também destas políticas europeias, não apenas também das políticas nacionais, mas das políticas europeias, onde princípios que foram apontados aos portugueses como coesão económica e social, como solidariedade, foram completamente esquecidos. O orçamento é disso um exemplo, porque para haver solidariedade é necessário também ter em conta nas políticas os graus de desenvolvimento diferentes. Quando se falava de coesão, então, é porque se queria referir que as zonas mais pobres não porque se calhar as riquezas naturais e patrimoniais não sejam importantes, mas porque não tinham ainda o grau de desenvolvimento das outras mais elevadas, tinham que ser apoiadas para atingir esse nível médio de desenvolvimento dos outros, que tiveram mais tempo, que tiveram apoios muito mais cedo e que puderam avançar nesse desenvolvimento. Ora, Portugal começou logo desde a integração a não ter em conta, a não ser tido em conta esse grau de desenvolvimento muito inferior ao de outros países mais avançados. No entanto, prometeram que era isso que ia acontecer. E, enfim, o que temos aí é esta situação neste momento, em que para haver uma política de coesão era necessário não só haver dinheiro, outro que não há, não é apenas a perspectiva de se perder 4.500 milhões de euros ou 5.000 milhões de euros, ou 3.000 se quiserem, tanto me faz, ou até nenhum. Não é só essa perspectiva que define uma política de coesão. O que define uma política de coesão é muito mais do que isso, é ter em conta que não se podem aplicar as mesmas receitas a países que têm níveis de desenvolvimento muito diferentes, que estão a ter problemas muito diversos. Porque mesmo dando mais 3.000 milhões ou 4.000 milhões ou o que for, se o país não tiver recursos suficientes para a parte nacional do investimento, não interessa nada. Quando se diz agora que a taxa de execução do CREN está nos 50%, e é verdade,
e estamos quase na parte final da aplicação do CREN, não é? Porque acaba no final de 2013, embora tenha depois mais um ano ou até 2, se eventualmente, e deveria ter, pode não ter, mas deveria ter, pelo menos mais 2 anos, mas pode não ter, e portanto já nunca mais atingirá os 100%, ou próximo disso. Mas uma das razões, e sabemos que os governos o fizeram, o anterior, ou os anteriores e o atual também, que atrasaram muitas vezes a aprovação de projetos, ou dificultaram, ou criaram todos os entraves, porque não tinham a parte nacional para o financiamento, para o projeto de investimento que era necessário fazer. E este é um problema tão sério como o do montante do financiamento. E como o montante do quadro das perspectivas financeiras futuras, que é essa taxa. Durante os anos que estive, e os meus colegas sabem-no bem, foi sempre uma das batalhas que levámos por diante, diminuir a taxa de financiamento próprio de cada Estado-membro, obrigatória nos projetos de financiamento. E, sobretudo, desde que o país entrou naquilo que se chama, uma situação de ruptura ou de apoio, dito apoio, deveria de imediato essa taxa ser reduzida a 0 para todos os financiamentos. E, portanto, podia ter, dessa forma, ser investido não apenas 50%, mas estarmos próximo dos 100% neste momento. E o país precisava tanto disso. Essa era uma forma de apoio clara, em que a União Europeia não daria mais dinheiro do que aquilo que estava previsto, mas teria condições para ajudar ao desenvolvimento do país e, sobretudo, ao desenvolvimento de regiões com maiores dificuldades, como é esta aqui. Infelizmente, isso não foi tido em conta, portanto, a questão da solidariedade não pode ser vista apenas no montante, mas também na taxa. Sim, eu sei que está em 85% para uma boa parte, de qualquer modo, muito tardio, uma decisão muito tardia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ainda exige os 15% ou 10% em alguns casos, e deveria ser 0, porque nem esses 15% ou 0 ou 10% muitas vezes existem, como sabemos. Depois, ou pelo menos, não são canalizados para isso. Depois, uma outra nota é que também toda esta discussão tem que ser vista num outro quadro das políticas diretas comunitárias. A política agrícola comum, com as suas sucessivas reformas, prejudicou e pode vir a prejudicar ainda mais uma região como esta, por não ter em conta, e um país como o nosso, por não ter em conta e não dar especial atenção à especificidade da agricultura portuguesa e dos aspectos agrícolas concretos de cada zona. Nós estamos aqui numa zona onde o vinho tem grande importância, naturalmente, mas também as frutas, também os legumes, também todo um outro conjunto de produções de pequena agricultura que não foram apoiados como deviam ao longo do tempo e, por outro lado, uma agricultura que apostou mais nas regiões de cultura intensiva do norte e do centro e que para aí canalizou a maioria do seu financiamento. Portugal teve uma participação praticamente residual em todo este processo. Mas ainda uma outra nota tem a ver com as próprias características que esta zona tem,
de região demarcada, do próprio vinho do Porto, etc., que pode vir no médio prazo a ser posto em causa se não forem devidamente tidas em conta as questões, desde logo as autorizações de produção, desde logo o chamado benefício, etc. Não vamos agora fazer a discussão, enfim, da política agrícola comum para esta região, mas eu queria aqui só deixar enunciadas algumas grandes preocupações para o futuro. Depois dizer, e eu queria fazer um comentário aqui ao meu colega, que é o seguinte, colega também, porque é economista, eu também sou, não é engenheiro, pois é, está bem, mas ex-colega então, deixe lá. A questão que é esta, diz que o problema do financiamento das perspectivas financeiras, a questão que se coloca dos países que financiam a França, a Alemanha, bem sempre a questão da Alemanha. Bom, e Portugal, portanto, como um contribuinte que é sobretudo beneficiado com essas políticas. Eu queria também aqui, digamos, dar duas notas para desfazer este tabu, porque é um tabu que precisa de ser desfeito. Portugal recebe alguma coisa, Portugal paga muito, muito, muito. E paga muito, não é só o que paga pela via do Orçamento de Estado, é o que paga quando tinha dinheiro para fazer todas as compras à Alemanha e à França nas suas importações, que assim vinham, mas também iam. E que assim, sendo destruída uma parte da nossa indústria, das nossas pescas e da nossa agricultura, com essas políticas comunitárias que nos foram impostas, mas também no plano financeiro, com as elevadas taxas de juro que paga e continua a pagar, naturalmente eles levam bem o retorno de tudo o que para cá mandam. E por isso tem que ser feita toda essa conta. A conta tem que ser completa, não pode ser só de uma parte. Assim como a última nota, esta de que o país está a envelhecer, é verdade. As políticas que nos estão a impor vão agravar seriamente esse envelhecimento e vão criar dificuldades sérias ao futuro. Porque a maior riqueza de um país são as suas populações e a sua juventude também, que aqui está a ser formada e que depois está a ser exportada. Hoje, a maior exportação que a gente tem é de juventude formada, de mão de obra, com qualificações que aqui não consegue encontrar futuro, que não tem, que tem um governo que diz que os convida a ir embora, que não consegue criar condições não consegue nem quer, aliás, ao assumir à partida que devem ir trabalhar lá para fora, portanto, nem sequer está interessado em criar condições para que cá fiquem. E nós andamos aqui com a aplicação de todos os nossos recursos para eles depois irem lá para fora. E a última nota também, porque não podia deixar de a passar, quando se aqui veio defender o aumento do horário de trabalho. O aumento do horário de trabalho significa mais desemprego no país, porque mais gente vai ter que ir para o desemprego e menos ficam com condições de novos empregos. E, portanto, mais exportação de mão de obra e maior pobreza no país. E, portanto, menos condições de crescimento demográfico para o país, porque os nossos jovens estão a ir embora na idade fértil e vão contribuir para o crescimento demográfico noutros países, mas não aqui. E, portanto, o nosso envelhecimento cada vez maior e, portanto, a condenação também do nosso país a uma situação dramática.
Nós não queremos isto para o futuro e eu queria, só para terminar, também deixar aqui uma palavra de esperança, porque vai depender de todos nós, das lutas que formos capazes de fazer em cada sítio, em cada lado, em cada zona e naturalmente também no país, contra esta política ou contra estas políticas nacionais e estrangeiras que têm estas consequências, que nós conseguiremos dar a volta a isto. A minha convicção, porque sou uma otimista por natureza, é de que mais cedo ou mais tarde havemos de conseguir. Eu gostaria que fosse mais cedo do que tarde, porque quanto mais tarde for, mais se faz sofrer não só esta geração, mas a geração futura. Mas cá estamos para continuar nessa luta que o país também tem que assumir como sua, na denúncia de políticas comunitárias e não só, internacionais, o Fundo Monetário Internacional também está aí, que nos são profundamente agressivas, não só para os trabalhadores, para as populações, para a maioria das populações, mas para o próprio país, porque nos estão a retirar o que de melhor temos. Muito obrigada e muito sucesso aqui para as vossas... Bom.